Então, vamos lá. Share screen. Vamos lá. Gente, eu vou começar a gravar. Eu vou começar a segunda aula nossa, nosso segundo curso. Hoje é uma aula de encerramento. Gostaria de dar boa noite a todos. Sei que ainda tem muita gente que não está aqui, que talvez não consiga ver essa aula presencial agora no momento, mas vai ficar gravado e eu sei que os consultores, as pessoas que estão aqui, que tiveram seus convidados, vão poder passar essas explicações e essa aula gravada para aquelas pessoas que têm o interesse de entender melhor sobre esse mini curso que a gente fez, né? Nossa intenção, gente, ao fazer esse curso, foi trazer informações básicas, tá? E importante acerca de um assunto que eu acredito que todos vocês estão ouvindo muito falar, né? Que é a aromaterapia, óleos essenciais, terapias holísticas e por aí vai. Eu não quis fazer algo muito complicado. Eu e a Fernanda, quando nos juntamos e pensamos nesse propósito, né? Que a Fernanda é minha grande parceira de execução nisso, aliás, ela é a principal, inclusive, eu sou só coadjuvante que vim aqui falar, ela realmente tem todo o crédito nesse processo. Quando eu quis fazer isso com ela, foi descomplicar uma coisa e mostrar para vocês assim que um pouquinho de conteúdo por dia, para a gente estar com uma vida muito corrida e trazer para vocês e mostrar, porque muita gente quer entrar nesse mundo, mas não sabe como. Então, foi uma forma da gente realmente descomplicar aquilo para vocês. É claro, gente, que isso aqui é um start. Tem muita gente que vai gostar tanto de óleos essenciais que podem ir pelo mesmo caminho que eu, a Fernanda e outras que estão aqui na sala, que eu sei que gostam muito, Raquel, Ariane, por exemplo, que eu sei, que estão indo e buscando muitas informações, estudando a fundo, porque realmente estão apaixonados por esse mundo aromático, né? Então, assim, vocês vão ver que assim, que a gente passou para vocês, que são uma pequena amostra do mundo aromático, dá para a gente fazer 1001 coisas com esses óleos que a gente começou a estudar. Eu comecei a usar óleos essenciais apenas há 2 anos, quando uma amiga me apresentou esse universo. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do assunto. Eu achava que ela estava me vendendo eram cheirinhos, né? Que eu ia colocar esses óleos. Ah, já sei, vou jogar lavanda na minha calcinha, né? Assim. Mas, na verdade, eu estava literalmente confundindo com o primeiro conceito que eu já bati com vocês no curso, que eu estava confundindo a questão de essência, né, sintética, que é algo sintético, feito em laboratório para imitar um cheirinho, com realmente o que era um óleo essencial, que a gente pôde ver no curso, que é a substância aromática vindo da planta, é o sistema imunológico da planta, é através dessa planta que traz toda essa carga terapêutica e o potencial medicinal muito grande. Não tem nada a ver com essa questão química, tá? Ou com essa questão sintética das essências. Então, assim, eu explico muito no curso a minha preferência de usar os óleos essenciais da Doterra, foi uma questão que eu bati muito lá, às vezes pode ter aromaterapeutas que falam, vocês estão nessa empresa, mas eu realmente prefiro, porque eu tive a oportunidade de conhecer a empresa de perto, eu já estive 2 vezes na sede da empresa, que fica nos Estados Unidos, no estado de Utah, na cidade de Salt Lake City, e lá eu pude visitar a parte onde é feito o controle de qualidade, que é chamado de CTPG. É um selo de pureza testado e garantido dos óleos. E são vários testes, gente. São testes maquinários caríssimos, que não é qualquer empresa que consegue ter isso. E essa empresa, realmente, a Doterra, ela coloca óleos à venda que são 100% puros. A pureza do óleo é uma coisa que importa muito a Doterra. Hoje, a gente sabe que no mundo dos óleos essenciais, nos mundos de mercados convencionais, 85% dos óleos comerciais são adulterados. Então, você consegue adulterar uma substância química de um óleo só mudando uma substância minoritária. Eu vou mudar aqui uma tela, que eu estou mostrando essa cromatografia aqui. Cromatografia, gente, é um dos testes que a gente faz nos óleos essenciais. Esse é o mais básico. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma cromatografia que a Fernanda tirou do vidrinho de um óleo de lavanda. Todo o óleo da Doterra tem uma numeração aqui embaixo de lote, que você consegue ver a cromatografia do lote que você está usando. Não é generalizado. Isso é muito legal. Então, a Fernanda pegou do lote dela, isso aqui é uma cromatografia de uma lavanda que está lá na casa da Fernanda.
E ela pôs aqui, ó, tá vendo essas duas picos mais altos? São as duas substâncias majoritárias que fazem a lavanda ser calmante, que é o linalol e o acetato de linalina. Ela até marcou aqui, ó, em verde e em vermelho. E todas as outras substâncias existem dentro do óleo de lavanda. E se você altera uma mínima substância de um óleo, por exemplo, você está alterando completamente. Isso acontece, por exemplo, acontece muito que eles fazem no óleo de melaleuca, eles adulteram uma substância minoritária que você nem vai perceber fazendo a cromatografia, e você transforma num óleo, por exemplo, caro de melissa, que é caro, e aí você vende esse óleo de melissa no mercado por um preço mais baixo. Na verdade, você não está comprando os benefícios do óleo da melissa. Você está comprando, na verdade, um óleo adulterado. E a do Terra, ela faz muita questão de olhar essa questão da pureza do óleo que ela vende. Então, por isso, eu sou realmente uma fã da marca e uso e confio, tá? Outro fato que me encanta muito na empresa são os trabalhos de co-impacto e parcerias que os agricultores, que a empresa faz local. Por que isso, gente? A do Terra, ela busca o seu óleo essencial no país de origem. É onde a planta tem o maior potencial terapêutico dela. Faz toda a diferença você usar, por exemplo, uma lavanda que é lá da Bulgária, lá da França, que é o local de origem dessa planta, porque a forma que ela foi plantada, o horário que ela foi colhido, o solo, tudo isso influencia no potencial terapêutico dela. Você pode ter certeza que se você plantar uma lavanda aqui no Brasil, a planta é adaptativa, ela vai nascer, você vai ter óleo de lavanda, mas quando você olhar essa cromatografia aqui, ó, a gente pegou aqui, a gente viu que o acetato de linalina no linalol dá mais ou menos cerca de 60% desse óleo. Então, é um índice muito bom, muito alto, faz esse calmante da lavanda. Às vezes você fala comigo assim, Marcinho, usei um óleo de lavanda, mas não aconteceu nada. Porque às vezes são uma lavanda de baixa qualidade e esses dois componentes majoritários aqui estão numa quantidade muito inferior. Não chega, às vezes, nem a 30%. Tá? Então, é muito bacana essa questão deles buscarem o óleo na região de origem. A nossa copaíba é brasileira, porque aqui nós temos a melhor planta é daqui da copaíba, a melaleuca australiana, e aí por aí vai. E essas parcerias com os agricultores locais, gente, é muito legal, porque dão condições a eles de trabalho e eles criam uma comunidade com estruturas, eles olham o que aquela comunidade está precisando de parceria, como tem lugar que precisa de escola, de hospital, estrutura administrativa, e eles pagam um preço justo. Que muitas vezes as pessoas elas eram submetidas a entregar a colheita inteira para um atravessador, que não pagava nada para o agricultor e ainda deixava aquele agricultor com medo, né? Eles viviam sempre, a do Terra chega nesses espaços, ela pega uma comunidade, às vezes, vivendo no medo e na miséria. Quem quiser acompanhar isso, pode entrar nos trabalhos magníficos da empresa, de Co-Impacto e Healing Hands. Eu tive a oportunidade, Healing Hands é um projeto que chama Mãos que Curam, onde os consultores podem ajudar também em projetos sociais muito bacanas. Eu participei de dois, eu participei de um que foi feito na Amazônia, foi numa tribo de índio, foi muito legal. A gente foi conhecer a plantação de copaíba, o projeto como é retirado uma óleo de copaíba, que é nosso, brasileiro, e outro eu participei com a queda da barragem de Brumadinho, a gente fez um projeto social muito legal lá. Esses projetos, gente, são muito legais. Inclusive, a do Terra fez um no Haiti, que está no site, foi o primeiro que ela fez. Ela estava procurando o óleo de vetiver, que é um óleo muito bacana, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje, e ela estava atrás do melhor óleo de vetiver. E a do Terra, quando ela chegou na empresa, esse projeto está lá, eu vi na convenção, me leva às lágrimas toda vez que eu assisto isso, porque quando eles chegaram na região, é uma região tão pobre que nem água potável eles tinham. E a comunidade era extremamente sofrida. Então, a do Terra, antes de mais nada, de querer ser parceiro do vetiver, ela quis trazer, ela trouxe para aquela comunidade a água de qualidade. Ela criou toda essa estação. Então, é lindo ver a comunidade abrindo a água pela torneira, tendo toda essa estrutura. A do Terra se preocupa. Então, você tem um óleo que vem da mão de agricultores, para quem gosta dessa carga holística, desse movimento, é um óleo que vem colhido com amor, né? Porque eles pararam de ser tão sofridos assim. Então, tudo isso é uma coisa que, para mim, pesa muito, tá? Outra coisa que eu quero contextualizar para vocês é que na nossa empresa, na do Terra, a gente tem uma cultura que em todos os congressos, cursos que a gente estuda, projetos que a gente conversa, eles enfatizam muito
o quê? Que a gente precisa ter um estilo de vida de bem-estar. Então, o que é isso? A gente tem que concentrar em hábitos primários de saúde. É muito mais do que simplesmente ficar livre de doença, gente. É a gente ter energia, força e vitalidade para viver bem. Hoje, a gente sabe que a expectativa de vida das pessoas aumentou demais. Não adianta, por exemplo, eu tenho avós vivos, com 98 e 99. A minha avó está numa cama de Alzheimer, de hospital dentro de casa, porque ela sempre foi uma pessoa de péssimos hábitos, né? Agora, o meu avô, que foi um precursor da nutrição, ele estudava essa parte, era um dentista que era preocupado com isso. Meu avô tá ótimo, bom igual coco, com 99 anos, até cantando, querendo até namorar. Mas isso é uma questão, assim, de hábito, de alimentação. Então, a do Terra, ela fala muito isso com a gente. Não é que eu estou vendendo um óleo essencial para fazer uma cura milagrosa na vida de ninguém, não. Ela traz esse projeto, porque é bacana a gente preocupar com a nossa alimentação, que é uma coisa muito importante. A gente, às vezes, está com as células muito inflamadas, a gente está lotado de, sei lá, de glúten, de trigo adulterado. Então, a gente precisa olhar a nossa alimentação, exercitar o nosso corpo da forma que você dê conta. Não é virar uma atleta da noite para o dia, mas fazer algum tipo de exercício ajuda muito. Noites bem dormidas, controles de estresse, reduzir carga tóxica. Isso tudo é um estilo de vida que a do Terra prega. E, lógico, aliar tudo isso os óleos essenciais, né? Eu aprendi uma frase que eu vi no congresso, achei legal, trouxe até aqui para vocês, de Benjamin Franklin, que fala assim, 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Eu achei isso fantástico, porque eu sempre citava antes o que eu escutava de cursos que eu fazia, de médicos integrativos, que falavam, gente, R$ 1 gasto com a nossa saúde, a gente deixa de gastar 12 na doença. Então, é muito importante ter essa consciência, né? E hoje, mais do que nunca, no meio da pandemia, desse isolamento social, eu noto que as pessoas elas estão buscando, elas estão querendo saber mais sobre saúde, bem-estar, forma natural e se livrar dessa indústria de remédios e efeitos colaterais. Olha só, para você ter, hoje eu vou abrir um parênteses rapidinho, que eu fiquei impressionada, uma amiga minha teve o Covid, me ligou, me contando, Marcinha, eu não tive sintomas, zero. Eu não tive nada, fiquei livre, estava toda feliz que ficou livre. Mas entrou com aqueles protocolos todos de muito medicamento que tem que entrar, infelizmente, é o que a gente tem de arma, né? Mas agora ela está lá preocupadíssima porque ela criou uma hepatite por causa de tanto medicamento. Então, assim, você vê como é difícil a gente cuidar da nossa saúde. É uma coisa que deixa a gente louca, né? O medicamento tem tanto efeito colateral e a gente precisa dele. Não é que a gente vai largar. A gente precisa, a gente está fazendo uma medicina integrativa. Os óleos essenciais estão entrando com isso. Mas se a gente já cuida da nossa imunidade para deixar ela firme, talvez a gente não tenha um impacto tão forte na nossa saúde, né? Então, assim, quando a gente tem um sintoma, gente, o que é o normal da gente fazer? A gente ir lá e tomar um remédio. Lá tomar um remédio. O que a gente tem que está tentando mostrar para vocês hoje? Que com óleos essenciais a gente pode tentar encontrar a causa do que está te dando tanta dor de cabeça. Tudo te leva a ter dor de estômago, tudo te leva a um estresse, te leva a ter dor de cabeça. Vê se você ficar tomando toda hora uma Neosaldina para dor de cabeça, a gente está querendo te propor para as pessoas esse novo universo, de mostrar para elas que a gente pode tentar procurar a causa. O que está te tratando isso? Porque os óleos essenciais, eles tratam a gente de forma integrativa. A gente vai tratar a mente, o emocional, o físico e a nossa parte até espiritual, para quem gosta de meditar, de rezar. Tem óleos lindos que estão na Bíblia, né? Vários trechos que foram usados muito. Então, assim, é muito interessante, porque a gente nota hoje, estudando, que quase todas as nossas doenças estão ligadas a essa parte emocional, tá? Então, por que a aromaterapia funciona? Por que eu sou adepta? Por que eu gosto tanto? A gente viu no curso que os óleos são extremamente concentrados. 1 gota de hortelã-pimenta corresponde a 28 xícaras de chá da planta. É forte. Quem tem a oportunidade de pôr 1 gota de hortelã na mão, você vai ver como que abre as vias respiratórias, como te deixa alerta, é um óleo estimulante. Cada planta, a gente está vendo pela cromatografia dela aqui, cada planta dessa tem de 20, 230, como está vendo aqui, ó, várias substâncias químicas presentes na planta. O risco é baixo, sendo bem administrado, aprendendo a lidar com isso. É muito estudado, a gente tem mais de 20 mil artigos na plataforma do PubMed, mas atenção, gente, eu gosto de falar muito isso. Para a gente obter toda essa transformação que a aromaterapia é capaz de trazer, a gente precisa entender os pilares dela,
que eu falo que são 3 que eu acho muito importantes. A primeira é sobre dosagem e concentração. Eu acho que a gente falou um pouco no curso, a gente precisa entender sobre essas dosagens e a gente precisa entender não só sobre a dosagem, como a gente precisa entender o outro pilar, quais são as pessoas que vão usar isso, porque é muito importante, a gente fala do óleo em si, mas a gente quer saber que grupo de tratamento que vai entrar, é bebê, é criança, é gestante, é adulto, é idoso, quem que vai usar esses óleos, que circunstância que você vai pôr esse óleo, que via de administração. Essas coisas são muito importantes. Quando eu falo de dosagem, gente, eu vou trazer aqui para vocês até uma coisa bacana que eu gosto de falar, porque as pessoas falam muito comigo sobre dosagem e quando você começar a conversar comigo ou com a consultora que vai te ajudar, você vai notar que a gente vai falar muito para você assim. Todo mundo fala assim comigo, Marcinha, o que você fez com a sua pele que melhorou demais? Eu falo, gente, faz um blend bacana. No próprio óleos que você estudou, eu já fiz um blend para minha pele, que era o frankincense, melaleuca, lavanda e copaíba, que eu fazia 3%. Aí as pessoas ficam assim, como assim? Então, a gente vai ter essa linguagem de dosagem. E aí eu vou explicar para vocês o que significa falar 3%, 5%, 10%. O que é isso? É que, primeiro, para criança, a gente tem essa tabelinha que está aqui, de diluição de gotas de óleos essenciais. Em criança, eu não administro, eu sou uma pessoa mais conservadora, eu gosto de usar óleos em crianças na parte tópica e na parte... Eu não dou para criança nada por ingestão, só quando elas são maiores de idade. No congresso eu vi uma coisa muito legal, que me perguntaram a partir de quanto que você poderia dar um suplemento para uma criança, e o médico falou, não, é só uma questão de idade, é uma questão de peso também. Eu daria a partir de crianças que pesam mais, ele falou lá de 50 quilos. Então, assim, mas por ingestão que eu falo, mas vamos começar sempre mais de leve para a gente aprender a lidar com isso. E crianças, tá vendo? A gente olha muito, tem essa questão de idade que orienta um pouco. Então, é uma questão que está aqui. Eu coloquei essa tabelinha para você. Então, assim, em bebês, a gente coloca lá 1%, por exemplo, de um óleo de lavanda, e vocês vão ver como que eu faço esse cálculo, para poder dormir e fazer uma diluição num pezinho de bebê de lavanda, um óleo camomila romana, lavanda, são óleos super seguros para bebê, ajuda demais. As mães amam, porque as crianças adoram dormir com esse óleo, ajuda muito. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu chego nessa tabela de conversão. Questões de pele, eu gosto de fazer a 1 ou 3%. Não fui eu que determinei essas porcentagens, são porcentagens que a gente aprende em cursos. Eu chego até 5%, dependendo do caso, e já cheguei até mais um pouquinho se for com uma pele com muita acne. Tratamentos de cabelo, eu faço a 5% para couro cabeludo, queda de cabelo. Faço de 5% a 8% para tratamentos agudos e dores de inflamação. Isso aqui é para diluições tópicas, tá, gente? E 10% a 15% às vezes para problemas crônicos, doenças degenerativas, infecções graves. Como que eu faço isso? Tem essa tabelinha nova aqui que eu estou muito honrada de falar, que essa nova tabela, quem fez essa tabela é minha irmã, eu achei muito legal. Ela tem uma parceira que elas fazem juntas essas questões de... Ela tem a Loop, que é de aromaterapia, e minha irmã que criou essa nova tabela aqui, e eu achei legal a forma que ela colocou, porque aqui nessa tabela, gente, vocês colocam a quantidade da base carreadora, o óleo vegetal. Se você quer usar um vidrinho, você tem um vidro maior na sua casa, mas você quer usar só 10 ml de óleo de coco, coloque aqui 10 ml de óleo de coco, vai ser a quantidade que eu vou deixar pronto o meu vidro. O meu vidro pode até ser maior, mas eu quero fazer só de 10 ml, porque o óleo também fica rançoso se eu deixar muito tempo coisa pronta, então eu vou fazer um pouco menor. Eu ponho aqui 10 ml, eu quero deixar uma diluição pronta para o meu rosto, eu vou colocar aqui, eu quero fazer a 3%, eu aperto, calcular, vai me dar a quantidade de gotas. Vamos supor que a 3%, estou chutando, não sei de cor, eu coloquei 10 ml de óleo de coco a 3%, me deu 9 gotas. 9 gotas é o total de gotas de óleos essenciais que eu vou usar. Então, se eu quero usar 3 óleos, frankincense, vetiver e copaíba, que são ótimos para melasma, são 3 óleos fantásticos para melasma, eu ponho 3, 3 e 3. É o total de gotas. Então, a gente vai começar a aprender essas questões de diluição. Se tiver alguma dúvida, depois no final vocês podem me perguntar, não tem problema nenhum, mas eu quis mostrar para vocês essa tabelinha, como é que é, porque às vezes você me liga, alguém me liga e fala assim, Marcinha,
eu tô com uma infecção, a gente já viu casos, eu e a Fernanda fez um curso, e ela me mostrou, eu já fiz também com aromaterapeutas, que a gente tinha casos de perna, gente, aberta, há mais de 1 ano e meio, 2, de pessoas diabéticas que a ferida não curava, não curava. E já tinha tomado tanto antibiótico que ele estava resistente. O professor mostra para a gente apenas uma diluição maior, nesse caso, acho que ele fez até 15% do óleo de orégano, que é um óleo fortíssimo, tem que ser bem usado, porque ele é dermocáustico na pele, e a pessoa usou não no machucado, não na perna que estava ferida, usou na outra perna, passou topicamente, porque isso vai chegar na sua corrente sanguínea, e na perna que ela tinha ferida, passou atrás. Gente, vocês não acreditam as fotos da evolução do caso em 5 dias. É chocante, é chocante. A pessoa, assim, a gente tinha tentado de tudo, a ferida não curava de jeito nenhum. Então, assim, a gente tem tratamentos muito eficazes, mas a gente precisa saber essas diluições direitinho. O óleo de orégano é um óleo extremamente dermocáustico. Eu já tenho pessoas que passaram, como eu já passei no meu marido aqui direto, deu uma queimadura nele que eu tive que testei 2 óleos ao mesmo tempo. Eu brinco, queimei a pele e falei, benzinho, eu fiz de propósito, já vou testar um lavanda que falaram que é bom para queimadura. Já testei logo a lavanda para ver se curava, mas a gente não quer fazer isso nem na gente, nem nos outros. Então é bacana a gente conhecer por isso. Então, essa é a tabela de diluição. Estava falando com vocês, tá? Todo esse material, gente, tá no grupo. Depois vocês vão ter, vocês vão poder. A Fernanda vai colocar lá. Sobre as pessoas, que é um pilar importante, eu já falei. Quem vai usar, é importante a gente saber. Você viu que criança, a diluição é muito menor para uso tópico. Se for uma pessoa idosa, às vezes a pele é mais sensível, precisa ser diluído. Isso tudo, o adulto tem uma outra característica, a gente vai aprendendo e vai sabendo. Gestantes tem alguns cuidados. Por isso que é legal, a pessoa que te convidou, você tem um consultor, que geralmente essas pessoas já estão muito informadas. E o consultor que te chamou aqui para essa aula, que está querendo te convidar para conhecer esses óleos essenciais, com certeza tem equipes maravilhosas aqui que vão te dar muita assistência. E vocês vão ver que a gente tem todo o material para ensinar, para mostrar e para te ensinar a mexer com isso, tá? As circunstâncias que a gente vai administrar o óleo, a dosagem, a recomendação de uso é importante. Então, assim, gente, na aromaterapia sempre vai ter uma pessoa com óleo essencial dentro de uma circunstância. E aí a gente vai. Hoje, se você me perguntar, eu já estou tão familiarizada com óleos essenciais que antes, quando eu entrei, eu calculava tudo direitinho, não sei o quê. Hoje, eu confesso a você que eu quero fazer um tratamento, às vezes, para minha pele, eu ponho um pouquinho de óleo essencial na minha mão e pingo ali uma gotinha de um óleo, porque eu já estou familiarizada e já tenho segurança. Mas no começo é legal vocês terem essas informações, né? No curso, a gente falou da parte aromática, tópica por ingestão. A única coisa que eu quero lembrar para vocês sobre essa regra é que não tem regra sobre isso. A gente tem um bom senso e um norte que a gente usa. Vou te dar esse bom senso e esse norte para vocês não esquecerem mais. As questões respiratórias e tudo que for do sistema nervoso central, que significa a emoção e o mental, a via escolhida melhor é a aromática. É claro, por exemplo, eu estou com problema de sinusite, de falta de respirar, por exemplo, primeiro que está me entupindo o nariz. Nem vou falar sinusite, porque sinusite tem inflamação e a gente pode usar por ingestão para melhorar essa inflamação. Mas você quer melhorar a sua questão respiratória. Um óleo na palma da mão e cheirar é maravilhoso, gente. Vai fazer um efeito fantástico, vai te tirar aquele muco, vai descer, vai ajudar muito. A parte emocional, insônia, estresse, questões de concentração, a melhor forma é a forma aromática. E não tenha medo dela. A gente tem uma cultura de achar que tudo tem que ser tomado, que a gente acha que nossos óleos essenciais são remédios, né? A gente acha que a pessoa já está lidando com um remédio terapêutico. Tá bom. Mas, gente, não esqueça que a parte aromática é fenomenal, principalmente para as emoções, porque ela vai te ligar, você vai entrar, lógico que vai ter 2 vias. Entrou pela uma via que vai te ligar direto para o seu pulmão, que é óbvio que você cheirou, vai vir para o pulmão, é o primeiro órgão a receber, vai cair na corrente sanguínea, mas vai também para os receptores, para o seu sistema límbico, onde que estão suas emoções. E confia, gente, confia mesmo. Eu costumo brincar, porque um professor falou isso comigo, e eu falei, ele tem toda a razão. Tem gente que fala assim, esse vidrinho vai fazer esse efeito todo? Cheira aí uma carreira de cocaína. Não é pela aromática que você cheira uma cocaína? Não faz o sistema todo? O professor falou isso, eu nunca mais esqueci. Porque tem gente que tem essa resistência. Não, mas
tem que ser tomado. Não, gente, às vezes o aroma vai te remeter a alguma parte do seu sistema límbico e vai fazer um efeito muito importante na sua cabeça, principalmente questões de depressão, ansiedade. Eu já vi pessoas saírem de quadros muito graves, quadros graves de pânico, só fazendo tratamento com óleos essenciais na parte aromática. A gente tem vários que ajudam. Na do Terra são fantásticos, tá? Então, a parte aromática, vocês lembram, respiratório, sistema nervoso, emocional e mental. Via aromática é melhor. Via tópica. A via tópica a gente usa o quê? Tô com uma coceira, tô com uma dermatite, tô com corte, tô com queda de cabelo. Coisas pontuais ali que você precisa passar, a gente já sabe, né? Ah, tô com uma verruguinha, tô com uma micose. A parte tópica é uma parte muito indicada. O que eu queria trazer sobre a parte tópica para melhorar aqui o que a gente falou no curso foi que os nossos óleos, eu acho que nós falamos lá assim para vocês, acho, não tenho certeza, que nossos óleos essenciais são muito voláteis. Você fecha bem seu vidrinho, gente, porque evapora muito rápido. Então, como ele é volátil, se você coloca um óleo essencial na sua pele, você vai perder muito desses óleos diretamente. Ele pode até não ser sensível, pode vir para a pele, não te queimar, ser bom, mas você vai perder a maior parte dele para o ambiente, topicamente falando. Então, o que a gente faz? A gente usa um óleo carreador, que são os óleos vegetais. São óleos realmente, por exemplo, o óleo de coco da Doterra. Eu adoro o óleo de coco da Doterra, sou uma fã dele, porque ele é um óleo fracionado, ele não tem o cheiro de coco, mas ele fracionou as gorduras grandes, moléculas grandes e gorduras em pequenas moléculas, e isso faz com que o óleo tenha uma absorção muito boa na nossa pele. A densidade dele é mais baixa, então ele penetra bem. Quando a gente usa óleos na parte para absorção, a gente tem 7 camadas na pele. A gente tem que fazer esse óleo penetrar, permear suas camadas para ser absorvido da corrente sanguínea. Então, o óleo carreador, eu acho que é fundamental você usar para você perder menos essa volatilidade do óleo para o meio ambiente e fazer ele penetrar na sua pele, entrar na sua corrente sanguínea e chegar onde você quer. E aí, é bacana você usar algumas estratégias. O que eu faço? A gente não quer que tenha corrente sanguínea? Então, por exemplo, eu vou fazer eu estou usando, todo mundo que me conhece, quem não me conhece sabe, mas quem me conhece sabe que eu estava bem mais gordinha. Eu emagreci bastante e os óleos essenciais fizeram muito parte dessa minha rotina nova. E uma das coisas que eu estou passando todo dia na minha perna é uma rotina para redução de gordura e celulite, que está muito legal. Estou fazendo até foto. E aí, gente, eu não quero que esse óleo penetre ali naquela camada. Então, quando eu começo a esquentar as minhas coxas, eu já trago uma circulação para o local. Já tira aquelas camadinhas de célula morta que a gente nem vê, mas que tem. Eu já faço ali uma absorção, fazendo uma massagem, que ele vai penetrar melhor na minha pele. E aí, o que eu faço depois? Eu não posso misturar óleo essencial com óleo mineral. Tem muita gente que pega um óleo Johnson. Acabou. Ele não vai penetrar na sua pele. Você pode depois usar um creme, uma toalha, uma meia que você põe no pé quando você faz a massagem, para fazer um processo de oclusão e deixar aquilo ali fechadinho. Aí você deixa o seu óleo mais penetrado na sua pele. Então, é muito legal. E essas dicasinhas de você esfregar... Então, por exemplo, tem uma criança, tá com processo respiratório fraquinho, ruim, tá com tosse, você usar o Brief, que foi um dos óleos que a gente falou de blend respiratório, com óleo carreador e fazer uma massagem nas costas, que você pega uma área maior que vai penetrar, vai entrar na corrente sanguínea. Olha o caso que a gente falou, que a gente passou o óleo de orégano na perna que não tinha um machucado, para nem chegar perto da ferida aberta. Ela vai entrar, ela vai penetrar, ela vai fazer o que ela precisa. Tá? Então, essa parte tópica, eu gosto de dar essa dicasinha para vocês, tá? E lembrando que é legal a gente absorver, usar esses óleos com óleo vegetal, porque vai que você pega um óleo dermocálcico. Você tem óleos, por exemplo, na minha misturinha que eu uso para queima de gordura, eu uso o grapefruit, que é um óleo que é muito bom, cipreste, o gengibre eu ponho um pouquinho de canela, mas o canela, gente, tem que ser muito pouquinho, porque ele deixa um vermelhão desse tamanho, são óleos dermocáusticos, então a proporção dele tem que ser muito pequena. Naquela tabela de diluição, se eu fiz a 5% e se lá me deu, vamos supor, 25 gotas, porque eu fiz mais óleo vegetal, pus 30 ml de óleo vegetal, de canela eu ponho 3 no máximo, divido as outras gotas. Então, assim, é muito importante a gente usar, às vezes, um meio carreador, porque se você pega um óleo de canela, cravo, tomilho, orégano, são óleos quentes,
queimam a nossa pele. Então, você fazer uso do óleo vegetal ajuda muito, tá? Questões de ordem interna, gente, quanto que a gente... A do Terra é uma empresa que adepta à escola francesa, que é a escola de ingestão de óleos essenciais. A gente tem a escola inglesa, que ela não ingere óleo essencial. A do Terra, ela é parceira, ela gosta desse meio de uso porque ela faz os óleos mais puros do mundo. Inclusive, os nossos óleos foram liberados pela Anvisa para ingestão. Tem pessoas que me perguntam assim, eu já até vou responder isso, porque é uma dúvida recorrente. Ah, Marcinha, eu fui comprar um óleo no site e eu vi lá que o de lavanda de 5 ml é por ingestão. Qual que é a diferença? O de 15 não pode ingerir? Pode. Se o óleo de 5 pode ingerir, o de 15 também pode. São questões burocráticas de legislação que liberaram isso e que tem que falar que é assim. Mas, se está lá, que pode por ingestão com 5, se tem um vidrinho maior com de 15, ele também vai poder. Tá? Geralmente, plantas que a gente consegue comer, que a gente... cravo, esses óleos, assim, que a gente, apesar deles serem dermocáusticos, tudo que você pode, lavando, ingerir da planta, geralmente também pode ser por ingestão, tá? E aí a gente usa quando? Quando a gente, óleos que a gente está com dor de estômago, de infecção urinária, infecção, eu gosto de usar os óleos por ingestão e a gente tem algumas estratégias desse uso, tá? Eu gosto de usar ou numa colher com mel ou numa colher com água, eu gosto de pingar o óleo na colher com água e puxar. Porque quando eu coloco no copo d'água, eu perco o óleo para o copo. Apesar do óleo essencial não ter essa estrutura lipídica de um óleo vegetal, mas ele também tem essas moléculas também que ficam ali. Então, se eu usar numa colher, é melhor. Ou no pão, ou no miolo, ou em cápsulas vegetais, gente. Cápsula vegetal é uma coisa muito legal, porque a cápsula vegetal é isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Essa cápsula é uma cápsula vegetal. Isso aqui a gente compra super baratinho na Amazon ou na Americanas. Eu acho que a Fernanda uma vez comprou para mim, acho que 1.000 cápsulas, foi R$ 39, não sei, dura pra caramba. Você abre e põe seu óleo aqui dentro. Então, se é um óleo que você está precisando usar, que você não quer, que você não gosta do gosto, que ele é dermocáustico, perfeitamente dentro de uma cápsula. É uma forma muito boa de usar. Agora, lembre-se, né, gente, a dosagem é importante, porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Então, a gente não pode abusar. Geralmente, por ingestão, a gente indica uma gota para cada 20 quilos corporal. Né? Mas mesmo assim, eu às vezes começo até com menos, com 2 gotas, eu peso mais do que isso, e às vezes eu uso dentro de uma dosagem que eu preciso, 2 gotas daquele óleo. Sendo que a gente nunca passa de 20 gotas de óleos essenciais por dia, tá? Então, gente, no curso a gente falou de 12 óleos essenciais. Existem muito mais do que 12 óleos. Esses foram escolhidos porque a gente entende que a empresa foi muito feliz quando ela montou alguns kits prontos assim com esses óleos, porque eles montam uma mini farmácia mesmo. A gente tem demandas ali que você consegue, eu brinco que você tem óleos ali que ajudam no mental, para estimular, para revigorar, para energizar, para relaxar, para acalmar, tem antiviral, antifúngico, antibactericida, tem analgésico, antioxidante, antiparasitário, quer dizer, você tem melhor que Bombril, né? É 1.001 utilidades numa caixinha. Então, a gente começou a mostrar um mundo de óleos essenciais para você por aqui. Mas, assim, para entender melhor de óleo, gente, vocês vão ver que, assim, uma das formas de classificar e usar óleos é estudando a parte química. Mas tem gente que odeia, não vai querer nunca aprender. A gente ficar falando de parte química para vocês, de terpênios, sesquiterpênios e grupos funcionais dos óleos, álcools, cetonas, fenóis, aldeídos, ésteres, isso às vezes é muito complicado para a pessoa. Quem gosta de estudar e aprende dessa forma, é legal por quê? Porque quando você aprende uma família, você entende tudo daquele óleo. Mas isso é para quem quer. Não necessariamente você precisa fazer isso, quebrar sua cabeça. Tá? A gente tem outras formas de classificar. Por exemplo, a gente tem formas de classificar óleos essenciais de acordo se aqueles óleos classificam como calmantes, a ação que aquele óleo essencial vai ter. Aqui tem vários óleos essenciais, se eles são restauradores, se eles são óleos que são estimulantes, se eles são óleos que são mais para esclarecedor, protetor, suavizantes. Isso é uma outra forma da gente usar. Mas há ainda uma maneira que eu acho que, embora não seja o melhor método perfeito, mas é um modo da gente expandir a nossa capacidade de entender dos óleos essenciais e ao invés de ficar preso apenas, às vezes, nos mais conhecidos.
é classificar esses óleos por grupos. Então, a gente tem, por exemplo, essa classificação por grupos, que está aqui, por exemplo. Deixa eu fechar um negócio aqui para eu falar com vocês. A gente pode dividir eles em cítricos. Tá vendo os cítricos? Que são aqui, ó, o limão, a bergamota, a tangerina. Quando você tem essas classificações, que são todos óleos cítricos, eles vão ter as características muito parecidas. Então, são óleos que são estimulantes, revigorantes, energizantes e calmantes ao mesmo tempo, porque o limão, o que eu gosto muito, laranja, quando você usa à noite, são óleos que te ajudam a acalmar sua mente. Mas, ao mesmo tempo, por ser cítricos, eles são óleos que de dia te dão uma energia. Então, através dessa classificação de que é cada um, os florais, a gente tem os florais aqui, ó, o salves clareia, o gerânio, o helichrysum, a lavanda, o neroli, o rose, a rosa, né? O yarrow e o lang lang são todos óleos vindo das flores, o que trazem as características principais deles. Todos esses aspectos a gente vai deixar isso com vocês, tá? Então, vocês vão poder ver depois as características disso. Os óleos que são especiarias, e a gente consegue até pelo cheiro começar a entender muito isso, né? A gente sabe o que é uma especiaria. Uma pimenta negra, um cardamomo, uma cássia, um cravo, uma canela, um fenel, que é o fenel é o funcho, um gengibre. A gente sabe, a gente começa a identificar os óleos que são ervas, né? Orégano, patchouli, peppermint, a manjericão, o basil, o margerona, a melissa, tá vendo? A gente tem as características dele e para que eles servem. Óleos que vêm das raízes da planta. O vetiver, ó, um óleo que eu vou conversar sobre eles para você. Olha que legal, o vetiver ele vem da raiz. Então, ele tem uma característica, inclusive, de aterramento. Não é? A raiz não está aterrando daquela árvore, aquela planta. Ele vai ter essa característica que a gente vai ver mais para frente. Óleos da madeira. Então, a gente tem o cedro, a gente tem o petigram, eucalipto, Douglas fir. Então, são óleos que têm esse cheiro mais amadeirado. Resina, a nossa copaíba, o frankincense. Tá vendo? Ups. Óleos que vêm da folha lá, ó. Melaleuca, eucalipto, alecrim, que é o rosemary, o wintergreen, peppermint. Eu gosto dessa característica, apesar dela ser uma característica mais básica, já ajuda também para quem não entende muito, para você, às vezes, você tem um óleo na sua casa que você fala assim, poxa, eu estou muito querendo fazer um óleo aqui para mim, porque a aromaterapia, gente, o grande barato é daqui a pouco vocês pegaram essa caixinha, esses óleos que vocês aprenderam e começar a misturar. Eu queria fazer uma coisa mais calmante, mas eu tenho esse e não tenho esse. Aí você olha na estrutura lá, ele é um óleo calmante. Às vezes o aroma de um não te agrada tanto, você consegue trocar por outro, tá? Então, essa é uma característica que eu queria mostrar para vocês que existe. A gente não precisa saber sobre química e você vai conseguir mexer com seus óleos de forma leve também. E, para a gente relembrar também um pouco dos óleos que vocês estudaram, o que eu queria trazer, antes de finalizar o meu bate-papo aqui com vocês? A gente acabou de ter uma convenção global. Essa convenção acontece todo ano, eu já fui em duas. Essa convenção, a empresa traz para a gente muitas coisas. Ela chamou Pursue, que significa Pursue, busca, né? Ela foi online, ela buscar novas coisas e ela trouxe foi legal que foi uma convenção que todo mundo pôde participar. E ela traz muita informação médica e estudos do que acontecendo no mundo. E o que ela fez? Ela pegou a nossa convenção e trouxe o que o mundo pandêmico trouxe para a gente. Questões de imunidade, preocupação de imunidade, dores, inflamações, controle de estresse. Todo mundo está vivendo, né? Está todo mundo estressado, filho dentro de casa, pessoas com às vezes preocupado por causa do seu trabalho, pessoas com muitas dores que estão paradas em casa, questão da imunidade, muito. E eu achei legal que quando eles falam de imunidade, a gente falou de óleos com você nas nossas aulas lá, a gente aprende que a gente está dentro de um ciclo constante que vai fluir entre os nossos esforços de prevenir e fortalecer um sistema imunológico, né? E a necessidade de respostas eficazes a isso e apropriadas, né? A gente tem duas imunidades, eles mostraram muito isso pra gente, que é a inata, que está com a gente, nasceu, e a celular. E essa inata, que é a nossa imunidade inata ou de barreira, ela enfoca principalmente a prevenção.
E muitos produtos desenvolvidos da empresa foram pensados nessa perspectiva de prevenção do nosso corpo. Como o Zengest, que foi um blend digestivo, a gente já sabe que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino. Se a gente tem ele funcionando bem, é onde a gente tem os maiores neurotransmissores sendo formados, a nossa serotonina. É muito importante você estar com ele em equilíbrio. Então, se você tomar um Zengest, é melhor do que um omeprazol, você vai ter um equilíbrio muito bacana, você vai estar prevenindo muitas coisas. Ele trouxe, a gente tem o óleo de limão, que trabalha essa questão preventiva, que é um cítrico que contém o D-limoneno, que é a substância que apoia uma resposta imunológica para o corpo. Eu tomo todos os dias de manhã quando eu acordo, no meu suco verde. Ele é um excelente oxidante. A gente tem o próprio On Guard. Eu estava brincando antes de começar com a Fernanda aqui, que além do óleo que eu amo, chegou as nossas balas de On Guard. Agora eu estou na boca, estou na rua, eu chupo a minha balinha de On Guard. É um blend próprio da imunidade, vocês escutaram sobre ele. E a imunidade celular, que eles tanto trataram no Congresso também, é uma resposta às circunstâncias que a gente precisa tratar, porque a gente teve um desequilíbrio ali. Então, por exemplo, quando a gente está gripado, quando a gente começa a baixar a resistência, a própria empresa, o Dr. Hill, que é o médico da empresa, ele criou protocolos muito legais. Um protocolo chamado FLON, ele foi criado com óleos que a gente estudou, que é FLON das iniciais dos óleos, que é o frankincense, o limão, o On Guard, o orégano e a melaleuca. Esses óleos, eles são óleos excelentes para ataque a patógenos, vírus, bactérias. Existe um protocolo para isso. Se vocês, lógico que vocês aprendendo a mexer com os óleos essenciais, vocês vão aprender esse protocolo. Esse protocolo é muito bacana. Então, esse é um protocolo de ataque que vocês vão ver dessas questões de imunidade. E eu achei fantástico, a empresa focou muito nisso e a gente tem óleos e a gente estudou sobre isso. Outros óleos que a convenção falou muito foi quando a questão das dores e desconforto. E quando a gente pensa em dor, a gente pode pensar em dor em curto e longo prazo. Quando eu falo em curto prazo, por exemplo, você bateu seu cotovelo, deu aquela dor, é uma dor ali que às vezes você machuca, você tem uma pequena lesão, você já passa um olhinho essencial, te ajuda na hora, mas você também tem as de longo prazo, né? E dentro desse ciclo de dor que ela estava nos mostrando, a gente tem que entender que a inflamação às vezes faz parte. Ela precisa, inclusive. A inflamação é uma resposta normal do corpo frente a infecções e lesões. Ela só não pode se tornar um mecanismo. Ela é um mecanismo de proteção de danos maiores aos tecidos e às células. Ela só não pode ser muito prolongada, porque aí você vai interromper o funcionamento normal do nosso organismo. E ocorre que hoje, gente, a nossa confiança geral em químicos sintéticos para intervir nesse ciclo de dor não tem sido muito eficaz. O que eles mostraram muito para a gente foi que a combinação de fatores emocionais, como eu falei no começo do nosso bate-papo, ajuda muito a contribuir nesse controle de dor. O que eu achei super legal, é que eles estão aplicando uma filosofia da autoeficácia para a gente fomentar a confiança em nós mesmos, na capacidade natural, intrínseca também, de gerenciar esse ciclo da dor. E o que eu achei espetacular foi um médico que veio na convenção mostrar o quê? Ele, antes de operar, é um médico, um ortopedista lá, e antes de operar os pacientes dele, ele começou a fazer um ciclo muito bacana no pré-operatório, que ele coloca as pessoas fazendo massagem nas mãos, nos pés, na panturrilha e no antebraço, com óleo essencial calmante, com a lavanda, a bergamota, o frankincense, e inclusive um blend que chama Aroma Touch, que é muito legal, porque ele tem nesse blend uma mistura de óleos de circulação, tem o lavanda, tem o manjerona também, que é calmante, porque aquela pessoa já entra com outra vibe, com outra cabeça, o emocional dela já muda tudo, já ajuda muito, inclusive no pós-operatório. E, inclusive, no pós-operatório, ele já manda dar diretamente para o paciente 2 gotas de Digest-Zen para ajudar nos enjoos da anestesia. Então, eu achei fantástico. Para as pessoas que estão com dores e inflamações, a gente tem o nosso blend maravilhoso, que é o nosso Deep Blue. Na empresa, a gente tem ele em óleo, né? Ele proporciona para a gente uma sensação de alívio, de calma, efeito resfriamento no local, relaxamento dos tecidos. E esse Deep Blue, quando a gente usa em óleo, eu gosto porque o óleo é menorzinho, ele te dá uma ação rápida, aplicado diretamente ali. Você pode colocar no óleo de coco, mas aplicado, às vezes, você está com uma dor. Foi o primeiro óleo que me conquistou. Eu tinha machucado no vôlei, eu estava como torcicólogo, eu senti imediatamente. Ele ajuda, inclusive, em questões de tensão, de dor
intencionais. E o creme massageador, eu não sei se vocês conhecem, para quem não conhece, o Deep Blue de creme é um outro muito bacana, porque ele tem uns componentes adicionais, tem o óleo, lógico, mas ele às vezes é mais fácil e você pega regiões maiores para penetrar, então te ajuda muito. E tem até o Rolon, tem um Rolon que já é diluído para quem quer usar em crianças, ou você prefere com a pele de um idoso, que ele já vem pronto diluído no óleo de coco para você, uma aplicação fácil, top, tá? E como a gente está falando do ciclo da dor associado com a inflamação, eu não podia deixar de falar da copaíba. É um óleo classificado daquele grupo que eu mostrei para vocês, vindo das resinas, né? E ele tem propriedades anti-inflamatórias fantásticas, analgésicas. Eu tenho um problema de falar essa palavra, analgésica, restaurativo e calmante, tá, gente? Então, assim, a copaíba, eu sempre associo, quando eu vou usar para uma dor, eu associo na mão com um pouquinho de copaíba, porque eu já estou atacando duas frentes. Eu já estou entrando ali na frente da dor e da inflamação, tá? Então, sobre dor e inflamação, era isso que eu queria falar. E para fechar, falar uma última coisa que o Congresso falou, foi muito sobre o controle de estresse, né, gente? E, assim, melhorar sono, a nossa ansiedade, são fatores importantes. O primeiro que eu queria falar para vocês, que a gente falou muito, foi que a gente falou do nosso óleo universal, a lavanda. É o óleo mais vendido no mundo, ele tem um papel de destaque mesmo, e ele, nos distúrbios de sono, ele tem um fator muito importante. Eu costumo dizer que você pode associar a lavanda a várias coisas. Primeiro, no distúrbio de sono, para quem tem dificuldade de dormir, são dois fatores que eu gosto de falar. Tem pessoas que têm problema de dificuldade de começar a dormir. Essa pessoa, se ela só tem essa dificuldade de chegar e deitar na cama e cair no sono, é claro que é o que eu falei para vocês, a empresa prega muito o estilo de vida. Para vocês terem uma ideia, na convenção ela trouxe uma pessoa para falar só sobre sono. E ela mostrou que a gente precisa se desligar na hora de dormir, ter comido umas 3 horas antes, não dormir com o estômago muito pesado, começar a nos desligar de televisão, que é muito difícil, que a gente está sempre conectado a um aparelho, desligar, começar a ler, ouvir uma música de relaxamento, já vai começar a melhorar essa questão de sono. E você melhorar seu sono, você está reduzindo seu estresse. Se você tem esse problema só de começar a dormir, você põe um óleo de lavanda na mão, ó, fazer o Gabriel Pensador lá, né, gente, da música, inspira, puxa e passa, ó. Prende o óleo, pingou na mão, gente, uma gotinha basta, não precisa mais do que uma, mas ó, para inalar na mão, e vai e solta, seguro, que se for para perder óleo essencial, né? Não vão perder para dentro da gente, não para o ambiente, né, Fernando? E aí, ó, você puxa o óleo essencial, isso já vai te ajudar demais para esse insônia, para quem tem esse começo de insônia. Mas, para as pessoas que não têm dificuldade de começar, chegam na cama, deita e dorme, nós temos uma outra estratégia, porque tem pessoas que reclamam comigo e falam assim, Marcinha, eu durmo. Meu problema é manter o meu sono. Eu acordo 3h30 da manhã, começo a pensar no que eu vou fazer, até na lua eu vou. E fico ruminando pensamento. E eu tinha uma dificuldade de ajudar essas pessoas, porque eu tinha feito um curso de psicofarmacologia e eu sabia que um dos componentes importantes para ajudar essa pessoa era usar óleo essencial no difusor. Só que o meu difusor que eu tinha e que eu tinha para mostrar para vocês, ele durava 4 horas. Como é que eu falava para a pessoa usar o óleo? Eu falava assim, você vai usar os óleos no difusor. Só que aqui, vou te contar uma coisa, quando você dorme, ele vai estar ligado, mas bem na hora que você acorda, 4 horas depois acaba. Aí eu vou fazer a pessoa acordar, levantar, pôr óleo ali. Graças a Deus esses problemas acabaram. O nosso difusor hoje, ele tem duração, ele ficou um pouquinho maior. Esse daqui é o meu antigo ainda, mas o difusor da Duterra tem essa característica. É muito importante você ter um difusor de qualidade. O difusor da Duterra hoje dura até 12 horas, então você pode colocar a sua estratégia. As moléculas ficam maiores no ambiente. Quando eu comecei a estudar aromaterapia e fazer meus cursos, eu não posso esquecer de um professor meu muito engraçado, que ele falava para a gente, para de ser bicho grilo. Vocês ficam estudando óleo essencial tem um preço caro, mas é uma gota que você usa e vocês têm que ter um aparelho bom. Não adianta comprar um aparelho que vai vir no mercado, que você vai vir aqui, o plástico tem filtro, vai derreter, não vai passar cheiro de nada. Vale a pena ter um difusor para usar os seus óleos essenciais. Você vai usar ele o dia inteiro, ou vocês vão ver o tanto que na parte aromática o difusor faz toda a diferença. Eu não entrei na parte de cada forma de usar com vocês, que a aromática você pode cheirar na mão, que você pode usar um difusor, que você pode usar um colar
que você pode, porque eu acho que lá no curso a gente já entrou nessa parte. Aqui a gente está só batendo mais um papo, se conhecendo. Mas, assim, usar o difusor para sua insônia, você colocar ali, por exemplo, a lavanda junto com o brief, ajuda para pessoas que têm problemas respiratórios. Todo mundo que é muito ansioso, usar um brief, o brief, quando você é muito ansioso, sua respiração é muito ofegante. Você já ajuda muito. Vários jogadores de futebol do Palmeiras, do Corinthians, mostraram os protocolos para a gente no nosso congresso do Terra no passado, como que eles dormem. Eles dormem com óleo de lavanda e o brief, que é um protocolo dos clubes já com eles. É muito bacana. Agora, por exemplo, tem pessoas que têm outros problemas. Eu aprendi no meu curso de psicofarmacologia quase que um remédio sintético que a galera usa, que eu nem vou falar nome, mas a gente pode associar lavanda, frankincense, limão e copaíba. São 4 famílias químicas que elas têm o porquê de estar juntas e ajudam demais nas questões de ansiedade e de sono. Para quem tem dificuldade com a lavanda e fala assim comigo, Marcinho, mas meu marido não gosta de lavanda, minha mulher acha doce. Muda, gente. Vocês podem usar, por exemplo, um que eu adoro é usar, tirar a lavanda e colocar copaíba, limão e o vetiver, que é um óleo que eu vou falar um pouquinho dele para vocês. E para criança, é fantástico usar o lavanda com laranja. É super seguro. Em bebês, ajuda demais no sono das mamães aí que tiveram criança. É no difusor. Por isso que eu acho o difusor um aspecto muito importante da gente ter. E você vai fazer várias estratégias usando o seu difusor na parte de emoções. A do Terra falou muito sobre o blend, que nós temos 2 blends, que é o Serenity, que é um blend que é sobre desacelerar, descansar, um que chama Balance, que vocês vão ouvir falar muito dele também, que é um estabilizador de emoções, mas com o kit que eu estou falando, esse que vocês aprenderam inicial aqui, você já consegue fazer. Esse que eu ensinei aí para vocês de copaíba, limão, frankincense e copaíba, a copaíba, gente, quem está muito nervoso, sublingual com limão, com a lavanda, copaíba e a lavanda, quando você põe uma gota de cada, quando você põe sublingual, é uma região muito irrigada. Faz um efeito imediato nas pessoas para acalmar. Impressionante mesmo, tá? E eu vou falar o último óleo que eu quero falar para vocês, antes do Fernando fechar, que eu acho bacana, e a gente falar sobre o vetiver. Eu queria trazer um óleo novo que vocês não conhecem, e o vetiver, ele ajuda muito no sono. Tem várias pesquisas mostrando que o vetiver é um óleo que em 2010 mediu as respostas diferentes de 36 pessoas que foram expostas a vários óleos, e as pessoas que foram expostas ao vetiver, elas tiveram uma qualidade na inspiração tão grande que melhoraram drasticamente a questão do ronco. Olha que legal. Então, assim, o vetiver, ele é um óleo que vem das raízes, é um óleo que é muito usado, por exemplo, eu adoro óleos no difusor para foco e concentração. Então, eu uso o peppermint e o alecrim. Só que esses 2 óleos, eles aceleram a gente, pode te causar um pouco de ansiedade. Toda vez que você coloca 2 óleos para te estimular muito a mente, é muito bom você pôr um óleo que vai te trazer também essa enraizar, essa raiz. E o vetiver é espetacular para isso. Então, a gente colocar 2 gotas no difusor, está trabalhando de peppermint, alecrim e 2 de vetiver, é excelente. Crianças de TDAH e de autismo, o vetiver tem dado resultados maravilhosos também para esses quesitos. Na parte cosmética, gente, o vetiver é um óleo super poderoso para clareamento de melasma, para mancha, para cicatrização, para pele ressecada, para melhorar a ruga. Então, eu já fiz vários blends que eu usava o vetiver, o copaíba, a mirra e o frankincense. Eu já fiz esse blend para minha pele também. Então, assim, a melhora da minha pele, ela vem vindo de vários testes. Hoje todo mundo sabe que um óleo que eu uso muito chama Yarrow, que é um óleo de uma planta junto com o óleo de romã também, maravilhoso. Mas essa propriedade do vetiver de clareamento são muitas pesquisas. Se vocês colocarem no PubMed, eu acho que foi o blend que eu mais usei na minha pele, foi usando o vetiver, o copaíba e o frankincense e o mirra, tá? Ele ajuda nas questões emocionais, ele traz uma questão de autoconfiança, firmeza, iniciativa, ele ajuda a melhorar muito, todo o óleo essencial entra nessa parte muito das emoções, ajuda nessa fadiga mental. Então, assim, eu gosto muito, muito, e eu quis trazer um pouquinho desses óleos para vocês. Enfim, gente, esse nosso encontro foi para a gente nos conhecer.
contar um pouquinho mais das histórias. A gente tem algumas surpresas para você. Então, essa parte eu vou passar a palavra para a minha amiga, irmã Fernanda. Já falei, mas eu quero reafirmar, falar para a Fernanda. Fernanda, muito obrigada, porque você é realmente parte essencial, essa parte. A Fernanda é uma grande estudiosa, não só dos óleos essenciais, quem quiser conversar, bater um papo com ela, da parte de cosmetologia, ela sabe muito também, como também ela é muito entendedora da parte da internet, uma expert em tecnologia, que eu sou um cego danado, eu estou caminhando nesse aspecto. E aí a Fernanda vai falar para vocês algumas partes práticas que a gente quer trazer também, né, Fernandinha? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui para você compartilhar a sua. Tá. Obrigada, né, Marcinha, pelos elogios, mas a Marcinha, nesse caso aí, ela foi um pouco exagerada. Não sou nem um as na tecnologia, não. Gosto só um pouquinho, entendo um pouquinho mais que ela. Então, ela acha que eu sou ótima, mas gosto um pouquinho, então facilita. Só um Acho que minutinho, todo. Fernandinha, só um minutinho. Aqui está perguntando um negócio que eu achei importante, uma dúvida, que está perguntando a Andressa, está perguntando aqui se a gente tem que dar uma pausa depois de muitos dias de uso de determinado óleo. Fernanda, a gente chama isso de janela terapêutica quando a gente usa óleos por ingestão. Na verdade, tem óleos, por exemplo, um óleo de limão, um óleo cítrico, feito da casca do limão, que é um óleo que eu nem vejo grandes problemas nessa questão de pausa terapêutica. Mas eu, por exemplo, eu uso o óleo de copaíba de frankincense como parte de um programa de idade mesmo preventiva. E eu uso eles, por exemplo, os gotinhos de cada um, eu uso eles de segunda a sexta. Eu pauso todo fim de semana. E às vezes, quando acaba, eu dou uma pausa, vou vendo aquilo que o meu organismo está precisando. Durante essa pandemia, eu falei muito isso com as pessoas e falei assim, gente, engraçado. Eu não sei se é porque eu estou estudando há 2 anos, um curso atrás do outro. E quando eu estou estudando, eu entrei muito em cursos de médicos. Eu fiz um curso com médico de dermatologia integrativa, dermatologia para pele profunda. Eu fiz o pele, eu fiz o master, eu estudei a psicologia, psicofarmacologia dos óleos essenciais. Fernanda fez vários também, nós trocamos muitas figurinhas, eu e ela, sobre esse assunto, e a gente começou dentro dessas sistemáticas, assim, a gente percebe que o nosso corpo, a gente, às vezes, eu não tive muito aflição, porque eu fui estudando muito a parte emocional, então, quando essa pandemia veio, eu costumo dizer que eu não consegui nem sentir muito medo de falar de vírus, todo mundo entrou muito em pânico. Primeiro que eu me desliguei um pouco, porque eu fui me aprofundar em estudos, então não dava tempo de eu ver tanta televisão como eu nunca estou vendo. Segundo, que eu me sentia muito confiante usando tudo que eu estava usando e estudando. Achava assim que meu sistema emocional está tão forte que já me ajuda na minha carga. Eu estou imune ao vírus? Não estou imune ao vírus, eu posso pegar o vírus. Pode ser que eu já peguei, pode ser eu nem sei. Mas a gente começou a perceber, eu comecei a perceber o que o meu corpo precisa, sabe? Como usar. Então, assim, por exemplo, no meu suco verde de manhã, eu ponho limão, eu ponho gengibre, eu ponho o turmeric, que é um açafrão que é excelente. Acabou aquele vidrinho, eu dou um tempinho daquele óleo. A copaíba eu uso de segunda a sexta com o frankincense, mas acabou, sábado e domingo eu não uso, e acabou, eu dou um tempinho de óleos que a gente só pode usar de ataque. A melaleuca, que é um óleo que você não pode usar de ataque. Você vai usar ele constantemente. A melaleuca é um óleo que para você estar com uma infecção urinária, porque ele é hepatotóxico, ele ataca um pouco o seu fígado. Mas vou te falar que, por exemplo, a gente tem estudos que mostram que ele ataca 30, 40 vezes mais que você tomar uma aspirina. A gente fala isso porque é o que tem a falar da literatura, mas por isso que eu associo a melaleuca ao uso da copaíba, que a copaíba já protege o fígado. Então, eu gosto de fazer essas associações e uso, por exemplo, quando eu vou usar o Flon, que foi lá que a gente falou, para atacar uma infecção, porque quando eu estou com uma sinusite, por exemplo, eu vou usar uma coisa para melhorar o muco cheirando, mas eu estou com infecção da sinusite. Aí eu uso um Flon, que é frankincense, limão, orégano, ambuarte e melaleuca. Eu uso aquilo por 5 dias. Eu não uso mais do que aquilo e dou um tempo da melaleuca. Se tem melaleuca no meu desodorante, que eu uso o desodorante que eu faço, é tão baixa a concentração que não tem problema eu usar todos os dias. Então, isso tudo a gente vai aprendendo. Essa janela terapêutica é importante, a Fernanda pode até falar mais um pouco, se ela quiser aí.
A pessoa está me perguntando que usa omeprazol todos os dias, pode trocar por Zengeste. Poxa, eu não sou médica, tá, gente? Eu gosto de falar muito isso. Eu não sou médica. Eu acho que a gente está aqui como uma cultura do bem-estar. Eu não uso mais omeprazol. Eu tinha refluxos enormes. Eu tenho uma cultura de usar óleos essenciais em mim. Eu uso os Digest Zen, uma gotinha depois. Eu tinha muita azia, mas o fato do meu emagrecimento de quase 10 quilos me melhorou demais, minha alimentação melhorou. Então, assim, o meu Digest Zen que eu estava tomando quase que diariamente, eu nem estou tomando quase diariamente, porque eu não estou sentindo necessidade dele. E isso vai acontecendo com o nosso organismo, né, Fernanda? A gente vai sentindo menos necessidades, às vezes, de um óleo. Eu uso o Digest Zen, às vezes, quando eu tô com azia, até passando topicamente aqui, gente, eu sinto a melhorar na hora. Então, assim, o uso da bala também. Eu te confesso que acabei de receber minha balinha, Fernanda, dela, nem sei se tem para de 30 dias dentro dessa bala aqui, mas é uma balinha que eu tô chupando, ela Pode. não tem problema nenhum você chupar uma bala por dia. Tá? O nosso corpo, a Ariane está falando, vai equilibrando com o uso dos óleos essenciais, você vai sentindo, às vezes, até menos necessidade, mais necessidade de outros óleos. Né? Então, assim, você vai estudando os óleos também, você vai ficar encantada. E eu não consigo viver mais sem óleo de turmeric, sabendo tudo que eu estou estudando sobre o açafrão na alimentação, porque eu estou estudando nutrição para melhorar a minha alimentação. Então, assim, o gengibre, o turmeric, que é o açafrão, o limão, para mim, fazem parte de uma rotina que não tem problema eu estar usando. Porque eu estou usando aquela planta, eu estou usando, em vez de eu pegar um limão e espremer, que é importante também, porque eu tenho o óleo da casca do limão. O que eu tenho no sumo, no suco, é diferente. Então, às vezes, eu ponho ali. Tudo é um complemento. Eu não sei se eu estou sendo mais confusa aí, mas assim, a gente vai melhorando nesses quesitos, tá? Só para Então, vai. completar aqui nessa parte da janela terapêutica, fica uma maneira fácil da gente entender o porquê da janela terapêutica. Quando a gente ingere o óleo essencial, o óleo ele tem uma afinidade com o nosso tecido adiposo. Então, o excesso que o organismo, não seria excesso, o que o organismo não utilizou naquele primeiro momento, ele vai guardar, normalmente no tecido adiposo, esse a mais que ele não usou naquele momento. Então, quando a gente faz a janela terapêutica, o corpo vai buscar aquele olhinho que está ali guardado e vai acabar de usar ele. Então, ele vai acabar eliminando o resto de óleo que você ficou no corpo. E também, outro motivo fundamental para a janela terapêutica foi isso que a Ariane falou. Como o nosso corpo vai equilibrando, quando a gente faz a janela terapêutica, dependendo do objetivo que você está ingerindo o óleo essencial, na janela terapêutica você começa a perceber se você continua precisando daquele óleo, se você já pode interromper, se você vai fazer o uso por um outro tempo menor do que aquele primeiro que você fez. Então, vamos supor, você faça uma pausa, porque tem uma outra linha, uma que eu gosto muito, de usar 21 dias e parar 7. Então, às vezes, você usa 21, você fica 5 dias bem, no sexto, no sétimo dia, você já começou a sentir necessidade. Então, às vezes, você não vai precisar tomar mais 21, você toma 15, para 5 e sente. Então, a janela dá para isso também, lógico que dependendo do objetivo que você está usando o óleo. Ô, Fernanda, e nisso, lembrando que essa janela terapêutica a gente está falando por óleos por ingestão. Ingestão, sim. Ah, porque o aromático não teria problema e o tópico você está usando para aquela que a gente ensinou para vocês, aquela questão tópica ali. E às vezes a diluição é muito fraquinha para quem usa diariamente para o rosto. Então, isso é uma questão de digestão, tá, gente? E aí, Fefe? Na inalatória, só respondendo, porque a Andresa perguntou se na inalatória tem, não tem, Andresa. O que eles pedem, o que eles orientam, é que se você for colocar o difusor no escritório e for ficar ali às 12 horas, você deve fazer uma pausa. No difusor da Duterra, nesse difusor novo, não tem necessidade da pausa, porque o difusor já faz essa pausa. Ele funciona 5 minutos e pausa 5. Então, você está fazendo essa pausa, tá? Então, não tem necessidade. Adorei essa informação. Você foi
Essa foi uma formação nova para mim. A gente sempre aprende, por mais que a gente ache que já sabe do assunto, a gente aprende. Eu acho também, isso é a verdade, a gente sempre aprende, a gente nunca só ensina. Com certeza. Então, vamos lá, né, Marcinha? Vamos lá. Vamos para a parte interessante, a parte de novidade e